Bom, parece que tá ao vivo. Ao vivo, finalmente. Se vocês não estiverem ouvindo, vou esperar um pouquinho para eu chegar aí e ver se chega alguém, tá? Também se não chegar não tem importância. É mais só para mandar, deixar mensagem, tá? Um IGTV, então se tiver pessoas bem, se não tiver, ficar um pouquinho aí, esperar ver se tem alguém. E depois eu repasso aí a mensagem, tá? Olha aqui, ó. Canequinha, será lindo. Colocar depois by frescura. John chegou. Tá ouvindo, John? Diz aí só pra ver se tá ouvindo bem. Finalmente tô com a internet aqui, flat. E aí dá pra fazer algumas coisas agora, sem depender da internet dos outros, né, do vizinho, roubando o Wi-Fi do vizinho. Aí agora com a internet aqui posso fazer as lives e gravar daqui mesmo as coisas. Beleza, estás ouvindo bem então? Bom, começar. Domingo não vai ter ninguém, né, mas deixar aqui a mensagenzinha. Senhores, eu coloquei no Stories que eu falar um pouquinho sobre talvez algumas manipulações que os adultos fazem com relação às crianças, né? Eu não sou pai, não posso ter moral para falar isso, mas eu vou dar exemplo aqui de pessoas que são pais, e especificamente um amigo meu, que eu não vou citar, mas ele tem 3 filhos, né? Então praticamente é uma creche, e o modo que ele passa para essas crianças, a educação, eu acho bem bacana, eu acho que deveria também todo mundo seguir o exemplo, tá? Deixa eu ver se colocar aqui o ventilador, que ele tá quente pra caralho, só um minutinho. Vai ventar, velho. Já tô suando, feito leitão, velho. Isso aí. Se meu cabelo secar, eu vou parecer o Tim Maia, né? Sabe o Tim Maia, com aquela juba aqui? Pronto. Então, o João sabe justamente quem é esse camarada, que tem 3 filhos. E o modo que ele ensina as crianças como ver a vida, eu acho que todo mundo deveria ter como exemplo, né? Porque a grande maioria das pessoas, elas são religiosas, né, e não são espiritualistas de verdade. Então, quem diz que é espiritualista, porém ainda tem algumas crenças, ou ainda fala que são religiosos, né? Então, se você realmente de fato é espiritualista, eu acho que você deveria repensar o modo que você está passando a educação para os seus filhos, tá? Todo mundo, a gente já foi criança, e nossos pais, para evitar às vezes que o filho se decepcione, né, conta algumas mentiras, né, conta algumas coisas, a exemplo de fazer principalmente medo para a criança involuntariamente. Não vai para aí não, que tem um bicho-papão, ali tem o Zé do Saco, né? Então isso cria aos pouquinhos na criança aquele, não é trauma, né, mas aquele receio das coisas. E eu acho que se a pessoa começar a mostrar para a criança, sem tirar a inocência dela, né, ou seja, sem tirar aquela beleza da criança, da imaginação, da criação, né, eu acho que ela vai ela vai se tornar um adulto um pouco mais consciente e mais seguro, né? Então, eu vou colocar os exemplos aqui. Quem realmente é espiritualista, quem realmente de fato é... Ai, caralho, peraí, vem cá. É a gata aqui me arranhando. Quem de fato é, sabe, a exemplo que
Deus, como foi criado pela religião e mostrado na Bíblia, não existe, tá? Só que você, tendo essa consciência, você vai passar para a criança o quê? Existe uma fonte, existe energia, o Papai do Céu. Quando você fala Papai do Céu, você está colocando para a criança que existe uma pessoa, certo? E esse meu amigo, ele já está colocando já na consciência dessas crianças que existe uma energia que sustenta a vida dele, a vida da mamãe, a vida do irmãozinho. E essa energia, ela não é nem bem nem mal. Ela é uma coisa neutra, porém é uma energia que tem tudo em todos, né? Ele começa a dizer para a criança que existe amiguinhos da natureza, né? E esses amiguinhos ela não vê, né? Ela não vê assim palpavelmente, mas ela sente. Então, naquela árvore tem um protetor, naquele animal tem um protetor, e eles podem chamar esse protetor para ser também amiguinho deles, né? Ou seja, está criando, está ensinando a criança que ele existe um elemental, que ele existe um guardião daquele ser, né? Existe fada, existe gnomos, e a criança começando a ter consciência do ambiente onde ela vive, ela já desde pequena, porque a criança já é sensitiva, né? Então quando você vê que ela está brincando sozinha, normalmente não está brincando sozinha, ela está brincando com um amiguinho imaginário que a gente fala, mas que é alguma entidade, algum espírito criança talvez, ou mesmo não, né? Então ela logo pequena ela tem essa abertura da mediunidade e depois ela perde, né? E quando ela já está com essa consciência de novo, então ela já aflora o que já tem dentro dela, ela ativa mais o que já tem dentro dela, né? E propaga, né? Não para, ela propaga para potencializar e virar de uma maneira natural, ver de uma maneira natural isso na sua vida, e não como maneira extraordinária, né? Porque a espiritualidade ela é simples, ela não é um conto de fadas, ela não é uma magia, ela é uma coisa que já tem no ser humano, só que através das religiões, por causa de crenças e dogmas, né? E por causa de cabresto, às vezes certos fenômenos podem se ver como extraordinários ou como milagres, né? Mas para quem tem consciência sabe que aquilo ali é muito natural, basta você saber como ativar, basta você saber como usar isso a seu favor. E voltando no exemplo das crianças, ela mesma, já desde pequena, ela não reza mais. Ela não faz o Pai Nosso, nem nada. Ela começa a chamar a hierarquia dela daquela maneira, mas é interessante você ver, porque ela começa a chamar um comando estelar, ela começa a chamar as hierarquias orixás, né? Ela começa a chamar os amiguinhos das estrelas. E imagina, véio, você compara uma criança de 7 anos, outra de 4 e uma de 1 aninho e pouco. Lógico, a pequenininha nem fala direito, né? Mas a de 4 e principalmente a de 7, ela todos os dias ela faz o que o Rodrigo Roma e o João já comentou, que é um ancoramento. Ela ancora as hierarquias, ela chama essas hierarquias para fazer a proteção dela, para que tudo fique bem no dia. Quando ela vai entrar no mar, ela chama Iemanjá, ela chama Poseidon, né? Independente do nome, mas ela sabe que tem um responsável pelo mar. Assim como ela vai entrar na mata, ela sabe que tem um responsável pelas matas, né? Então, quem é da Umbanda sabe justamente o que eu estou falando, o Candomblé também. Existe a linha de caboclos, existe a linha dos orixás, Iemanjá e tal. E com isso, ela também tem noção que não só existe o ser humano como um único ser no universo, né? E ela tem consciência que existem raças diferenciadas, tanto é que uma dessas crianças brinca e me chama de reptiliano, porque o pai dela fala que eu sou um reptiliano e sou um reptiliano bonzinho, né? O bom é que ela não se assusta com isso, porque ele já mostrou imagens, filha, aqui é um Grey, aqui é um reptiliano, um draconiano, isso aqui é um arturiano. Então ela fala, mas reptiliano é feio, né papai? Eu digo, é feio.
E ó, nosso amigo aqui é um reptiliano, mas ele não é feio, tá vendo? A criança já tem consciência que eu sou lindo e perfeito, só que o pai está colocando ilusões nela. E toda vez que eu chego lá, ela fala, bom dia, reptiliano. Eu digo, oi, bom dia, minha filha, tudo bem? Veja que legal, né? Veja que já está quebrando preconceito desde cedo, que pode ser criado por causa que o ser humano ele é burro e acha que ele é o topo da cadeia alimentar e acha que só Deus fez ele para servi-lo, né? Para que faça todos os desejos, quando na verdade, sabendo que tem infinitas raças, mais variadas possíveis, e se convive num ecossistema, se convive num planeta, e que deve se respeitar cada espaço, mesmo não conhecendo, mesmo você não sabendo, você tem que respeitar aquilo que você não conhece. E se você está num território que é desconhecido, você tem que pisar manso, né? Pisar manso, tem que ter cautela para não fazer merda e depois não vir as consequências. Então, essas crianças, ela, ao meu ver, ela está à frente de muita gente. Inclusive, se você comparação, imagina, se já de 7 anos é assim, quando tiver adulto, como deve ser. Então, até algumas coisas está muito além de mim, né? Conscientemente está muito além de mim. Então, eu acredito que, se você resumir isso, será que a gente não está manipulando as crianças de maneira inconsciente ou consciente? Será que a gente não está tentando frear, talvez, uma conexão, talvez um caminho que seria mais fácil para a criança? Mas eu tenho consciência que existe isso, eu sei que existe raça, eu sei que existe tudo mais, mas eu não quero que meu filho saiba. Então você está sendo burro. Porque eu acho que assim, você quer aprender com a dor e quer que seu filho também aprenda com a dor. Se você sabe que tem isso, facilita a vida dele, né? Facilita a vida dele, não seja manipulador, não quebre a inocência dela, não quebre a imaginação dela, porém vá tentando mostrar um pouquinho das coisas, né? Exemplo, vá dizendo, ó filha, a gente vive num mundo que você não vai poder fazer tudo o que você quer mediante algumas coisas, porque você tem que respeitar leis. Esse mundo é governado por certas pessoas que não são tão boas, mesmo que você não fale tudo para não assustar a criança, mas eu acho que seria interessante as pessoas aos poucos falar meio que testa a testa, né? Porque a criança é muito inteligente, ela não está no seu nível talvez, mas não subestime elas. Elas são muito inteligentes para já te chamo, né? Para poder você ficar escondendo as coisas delas, né? Tanto é que quem tem filho vê a cada dia coisa nova na criança. Então você se sente um bosta porque você adulto é mais infantil do que às vezes ela, né? Deixa eu chamar aqui a criatura aqui. Cadê? Deixa eu ver como é que dá pra chamar. Não foi tu que chamasse a criatura? Oxe, ai, sei não, isso. Tu chama pra entrar ao vivo, depois não vou chamar mais não, foda-se. Então, a idade faz isso, né? A idade faz você não enxergar direito e começar a clicar nos botões errados, né? Exato, tá vendo? Tá vendo? O João sabe que eu achei estranho, mas eu não vou ser mal educado, nem bruto de negar uma amiga para falar ao vivo, mas ela do jeito que nem gosta de mostrar as caras nem foto, imagina, ficar ao vivo aqui mostrando a beleza dela. E quando tiver meus filhos, né, vocês já sabem minha linha de raciocínio, então, assim, eu vou ensinar muitas coisas a ele logo cedo e não vou entrar na mesmice da linha ancestral que eu tive, né? Porque muita gente, eu acho que gosta de viver na ilusão. Gosta de viver na ilusão por causa que a ilusão é mais fácil. Você está na prisão, você sempre vai colocar a culpa no carcereiro e nunca em si, né?
Então, o escravo nunca vai colocar a culpa no final do homem branco em si, quer dizer, ele nunca vai colocar a culpa em si, sempre no homem branco, o escravo, né? Então, as pessoas gostam de viver a ilusão e não gostam de abrir o véu. Se você ama seu filho, se você ama essas queridas crianças, aos pouquinhos vai falando sobre vida extraterrestre, vai falando sobre outras raças, vai dizendo que ela não precisa terceirizar o poder que ela tem perante outros, ou seja, ela não precisa ouvir de um pastor, de um padre, de um esotérico, ou qualquer um, as coisas que ela tem que fazer para ter conexão com a fonte. Ela não precisa ter medo das coisas, porque o medo, o João e Bia já falaram aí, é um dos alimentos dos seres, né? Lagartixa, exemplo. Se alimenta do medo, e tanto é que você vê sempre isso na mídia. As pessoas têm medo de tudo. E isso, quando eu vou para a linha de sistema, né, que é uma arte marcial russa, que eu sou instrutor. Sim, eu sou gordo, mas eu sou instrutor dessa arte marcial. Ela é bem bacana, é uma arte marcial da linha de exército russo. Então, a gente usa muito a respiração, relaxamento e combate aos sentimentos, principalmente do medo, porque o medo é que faz toda a merda acontecer. O medo é aquilo que você impede de uma reação, como também o medo faz você reagir da maneira errada. Então, o medo está implantado no ser humano, no DNA dele, e é ativado facilmente, né? Então, todo mundo, eu acho que aqui passou por muitas coisas que depois você viu que você ia perder muito por causa de burrice e por medo inexplicável, né? O medo que não tem necessidade. Então, se a gente combater esse medo, a gente consegue viver nesse mundo de maneira muito mais independente. Não vai ser comida de largatinho e não vai entrar em hologramas tão facilmente. É quase impossível você não entrar em hologramas, porque vivemos nesse planeta que é configurado para você ser marionete. O importante é você ser a marionete que vê as cordas. O importante não é você não ser marionete, que é impossível. Mas se você vê as cordas, você já está um passo além de 98% da população, né? E se suas crianças estiverem junto nessa vibe, é muito melhor a casa. A casa fica muito mais harmônica, as crianças vão te dar uma proteção muito maior, assim como os animais, né? O João, ele teve uma live falando justamente dos cães e gatos, a importância que eles têm para casa. Se você tiver sempre um animal, e que seja um passarinho, é frágil, ele mas não importa, aquilo que for vir para você vai no passarinho. Ele vai ser seu guardião, vai ser seu companheiro, e o mesmo é com as crianças. As crianças não têm medo, ela se torna uma arma invencível. O Mikhail Ryabu, que é um dos fundadores do sistema, é um gordo, ele deve pesar uns 300 quilos. Ele fala assim: se você não tem medo de dar a vida para salvar um familiar, qualquer que seja a pessoa, um amigo, você se torna um guerreiro invencível. Porque isso é, de fato, um poder muito grande que as pessoas não conhecem. Eliminar o medo, você se torna frio, equilibrado, você se torna racional e você tem uma perspectiva muito maior das coisas, seu campo de sensibilidade aumenta, sua linha de defesa aumenta, tudo mais. Então, tem que martelar sempre, né? Desculpa, Hilda, tem que martelar sempre, todos os dias. A gente vai começando a perceber o quanto a gente é rodeado de medrosos, né? Tá? Eu falo medrosos assim, não é menosprezando as pessoas, veja bem, mas todo mundo tem medo, não é o fato de você não ter medo, todo mundo tem medo, tá? O fato é que esse medo transborda a um nível que te prejudique. Então você diz, eu não tenho medo de nada, é impossível. Você tem medo, sim. Eu tenho medo de me olhar no espelho e me achar feio. Isso é um medo. Então, todo mundo tem medo. O fato é que se esse medo dominar você, aí que é a merda. Se esse medo começar
a te guiar é o problema. Então, você sabe que ele existe, você controla ele, e algumas coisas você usa de maneira racional e elimina, né? Outros medos não, isso aí é meio que instintivo, né? Outros medos não, como pular de paraquedas, a altura, medo, ah, sei lá. Não, agora sim, eu acho um medo idiota, é o medo da morte, tá? Principalmente para as pessoas espiritualistas. Você é da Umbanda, você é do Espiritismo, você sabe que existe vida após a morte, mas você tem medo de morrer, sinto muito, mas você é uma das pessoas mais burras que eu vou conhecer, né? Porque não é possível, né? Não dá. Você, além de ser incoerente, você não está praticando aquilo que você sabe, e eu pensei que a gata tinha desligado o ventilador. Não, ela desligou o ventilador. Peraí, deixa eu dar uma olhadinha aqui, não é possível. Ah, foda-se, depois eu vejo. É... Então, assim, então você se torna uma pessoa burra. Você não está praticando aquilo que, que você vive, cara. Você não está praticando aquilo que você vive, entendeu? Então, é melhor você rever seus conceitos e não ficar vacilando, não ficar perdendo tempo com coisas que não deve. Ah, tá. Então, Hilda, você tem que realmente se tratar, tá? Porque você imagina, você está sozinho na sua casa, você não tem ninguém perto, você fechar os olhos para meditar, isso pode ser um trauma, tá? Pode ser alguma coisa que tem que dar o corte, tá? Ou mesmo você ir aos pouquinhos começando a treinar, mas se não, se você vê que há necessidade de pessoas para te ajudar, tá o John aí, tá? Tá o John, manda uma mensagem no privado para ele. Eu acho bem interessante, tá? Porque às vezes isso assim é trauma de infância, é traumas às vezes não dessa vida, de outra, que você vem com essa carga, então você tem que se libertar disso, tá? Tem que libertar porque depois você vai às vezes, ó, John, John, tá ligado, né? A cerveja tá paga, né, filho? Então, imagina, você tem medo disso, imagina as coisas que talvez aconteça futuramente, caralho, tô falando que meio tão aqui, futuramente, e você vai surtar, você vai entrar em pânico e não vai ficar com a saúde mental em dia, né? Eu acho que isso é bem complicado, tá? Dá uma olhadinha. Bom, eu acho que era esse mais o recado que eu queria passar, tá? Não sejam manipuladores das crianças, sejam verdadeiros com elas, vejam que ela tem capacidade e a gente é burro o suficiente para começar a ver as coisas agora depois do... Eu, na verdade, eu despertei, podemos dizer assim, aos 25 anos, velho. 25 anos eu comecei a dar, 24 anos. Nossa, 24 anos comecei a despertar para a vida. Então, eu comparado foi cedo, né, tudo bem, mas tem muita gente que é 50 anos, 40 anos, 60 anos, então veja aí quanto tempo se perdeu. Então, para evitar que nossos pequenos façam o mesmo caminho de gado que a gente fez, vamos começando a falar real para elas, sem assustar, mas falar de maneira franca e testa a testa. Porque depois ela vai se decepcionar, depois ela vai, porque meu pai não me falou isso, e aí pode criar uma revolta na criança, no jovem, depois, né, no adolescente, na aborrecente, vai ficar sei lá, um adulto frustrado e talvez um adulto fraco, né, frágil para o mundo, como conheço muitos, mas isso aí depois é para outro vídeo. Ok, senhores? Então, é isso. Qualquer coisa, tem mais perguntas, alguma coisa a mais? Deixa eu... Caralho, era aí. Agora, mexi, foi tudo aqui. Acho que não, né? Deixa eu só pegar um pouquinho mais. Deixa eu ligar o ventilador aqui enquanto se alguém faz alguma pergunta a mais.
Né, mas lógico que tem crianças que manipulam, né? Fala, fofa. Tem crianças que manipulam. Mas você é um adulto, né, filha? Você tem que ter a... Você tem que ser mais manipulador nesse caso. Você tem que mostrar para a criança quem é que manda por enquanto, né? E... Mas é manipulação besta, gente. Nem se compara à manipulação que a gente sofre. Existe criança pentelha, existe chumirim, e... e é normal, é natural. São muito piores que o adulto, mas mostra que você é pior do que ela, tá? Eu, quando vejo um pentelho, né, uma criança pentelha, e vejo que ela quer encher meu saco, quer tentar me dominar, aí eu mostro a ela o demônio que é em mim. E aí ela no instante se aquieta. Então faça isso. Deixa eu ver. Tô começando a aprender aqui no João. Peraí, deixa eu ver aqui. Ó, tá vendo? O João aí já, já tem um pentelinho, né? O bochechão, ele... Vou beijar, viu, Bia? O bochechão, ele já tem a consciência de muito mais gente, né? O bochechão é sensacional. Ele já sabe que existe orixá, já sabe que existe ET, consciência de que ele é um Deus em vida que está passando experiência aqui. Então, quando os pais não têm nenhum conhecimento, eu falei até no começo da live, né? Você não estava, Bia? Se uma pessoa realmente, infelizmente, ela é religiosa o suficiente, a criança ela vai estar num circo de, de gado e ela, infelizmente, vai ser moldada igual. Eu vejo por esse lado, assim, talvez possa ter talvez possa ter uma visão errônea, mas eu acho mais complicado. Eu acho muito mais complicado quando você está num lar que tem pais que são totalmente ignorantes na linha espiritual, totalmente fechado para essas coisas. E não dá. Tem exemplos, né? Tem exemplos. Eu acho que o João é um exemplo disso, né? O João teve que andar com os próprios pés e questionar tudo e começa a ver adulto depois. Eu acho que não tem muito o que fazer. Não sei aí, se você tiver alguma opinião diferente, coloca, né? Porque assim, eu falei no começo, das pessoas que realmente são espiritualizadas de verdade, as pessoas que são realmente espiritualizadas de verdade, e continuam falando mentira para as crianças, aí é querer ver a criança aí com o matadouro, né? Eu acho que é hipocrisia ou é covardia do adulto. E se recebe uma marca alienígena, no sentido assim, se seria se já no lar já tem esse contato direto, seria isso? Se tiver, melhor, né? Se tiver, é ótimo, porque a criança já veio vai ter. Ela não, ela vai ver o ser humano de maneira estranha. Ela vai ver o ser humano que o ser humano ele não é tão competente quanto essas raças. Eu acho que é muito mais salutável para a criança viver num lar onde tem ETs do que viver num lar onde tem só paz e amor e só, né? Eu acho que eu espero que os filhos dos meus amigos possam ter essa realidade. Porque assim, né? Eu não sou. Tem muitas pessoas mais competentes de responder essa pergunta, Hilda. Mas o que eu vejo é que a criança ela tem a mediunidade, ela acessa, às vezes, o próprio ambiente da casa, que está desequilibrado, e acaba tendo esse entrelaçamento com aquelas entidades e com aquela energia. E eu vejo que ela vai dizer o quê? Apesar dela não conhece, né? Mas se um pai tem uma consciência disso, então começa
a mostrar para a criança que ela não deve ter medo, que aquilo ali ela não vai conseguir ter mais acesso, talvez ela teve explicar para a criança que tem algumas coisas que ela vai passar, mas que talvez não deve ficar preocupada e tal. Então, exatamente, pode ter alguém que faleceu, né? Pode ser alguém que faleceu e está na casa, tá um egum, há uma penada e a criança, ela não, ela vai acessar, o adulto não acessa, a criança acessa, mas o adulto eu acho que tem que conduzir. Mas infelizmente, como o Bia falou, porra, você tem uma família que não sabe de nada, a criança, infelizmente, ou ela vai ter que, a hierarquia da criança vai ter que começar a conduzir os pais de uma maneira inconsciente para conseguir uma ajuda, ou essa criança, infelizmente, ela vai ter que esperar a fase adulta para poder dar seus pulos. Né, pode até bloquear, né, Bia? Eu acho que vocês sabem mais do que eu, pode até... mas eu acho complicado, véio. Eu acho complicado. Possa ser que diminua um pouco a sensibilidade dela, né? E depois volta ao normal. Eu acho que dá um filtro, né? Talvez dá uma parada, assim como tem gente, os adultos, eles quando tem a mediunidade muito aflorada, descontrolada, a hierarquia, ela dá um break para você não se atrapalhar na vida, até mesmo no trabalho, na vida financeira, e por aí vai, para depois, quando você estiver estável, aí você volta de novo, baixa o leque. Sabemos, então. Sabemos muito. Então, vai de situação em situação, Hilda. Eu acho que por mim, eu acho que, na verdade, daria uma amenizada se está fora do controle, mas isso aí eu acho que, exemplo, numa casa, talvez, exemplo, o João, não sei como é que funciona, não sei se João Mateus tinha muito pesadelo, se não tinha, isso vai depender da frequência da casa, vai depender da frequência do ambiente, vai depender da consciência dos pais, tudo isso. Então, se já é uma casa preparada para o espiritual, ele não é consciencial, eu acho que pode dar uma amenizada, mas não bloquear. Eu não sei se bloquear seria a melhor solução. Eu acho que deveria só frear um pouco, talvez, e depois deixar a criança ela, ela dá seus saltos. A minha boca tá seca. Façam todos, tá? Façam todos, porque será lindo o futuro. Será lindo, e pra gente que tá vendo os bastidores dos acontecimentos, vai ser bem divertido. Bem divertido. Eu vou colocar, falei no começo da live, mas vou colocar depois outras frases que eu falo, e vai frescura, né? Achei legal. Vou comprar uma preta que fica quente ou fica quente. Aparece quando o líquido quente desce, né? Mais alguma coisa, senhores? Tem algo aqui atrás. Eu, quando era pequeno, toda criança, eu acho, os 7 primeiros anos, né, são os mais importantes de se moldar a criança, nesse sentido, se moldar, veja, né, não é de você fazer o que você quer com ela, mas você começar a, a, a ver o caráter da criança, ver como ela vai crescer a partir de então. Né, e eu sempre via as coisas, a mãe dizia que eu ficava brincando sempre, e depois eu via minha avó, que desencarnou, né, e depois que eu fui na linha da adolescência, eu sempre fui muito penteio, né, muito, como o João fala, sempre muito agitador, tanto é que eu sou muito bem visto pelo povo, porque eu cutuco, e talvez isso vem de mim, lógico, que me separa as pessoas que não querem saber de mim, e aquelas que gostam realmente de fato da minha pessoa. Ah, tá. Se você já imagina, você tem medo de fechar os olhos, né? Imagina o que essa criança viu, né? Imagina, e você estaria tendo piripaque, ou mesmo aquele filme Exorcista seria fichinha, porque ela pode ter visto, né?
É necessário ter um suporte. E para isso, vá lá no perfil do João Moisés Castro, fala com ele no privado que vai dar tudo certo. Entendeu? Vai dar tudo certo, pelo menos vai dar uma boa encaminhada. Tá? Isso aí, realmente, de fato, você não pode transferir seu medo para a criança, porque você vai transformar todo mundo em frouxo, você vai contaminar inconscientemente seu filho e vai passar o trauma para ele, né? Eu dou um exemplo aqui lá em casa, né, que minha mãe, ela falou que quando era pequena tinha medo do arco-íris, porque a tia dela falou que no arco-íris não tinha coisa boa, e ela foi crescendo com isso. Quando ela virou adulta, ela falou, que bosta, que merda foi que me ensinaram, entendeu? Então imagina, para evitar que você seja xingado pelo seu filho no futuro, não transfira o medo para ele, né? Não transfira o medo, ou mesmo, eu digo isso, situação novamente, sistema, tá? Se você, exemplo, tá no meio da rua, eu, exemplo, com minha mãe, né? Estou com ela de mãos dadas, vou no meio da rua e vejo alguma situação que não é interessante. Eu vejo logo, quando minha mãe, ela prende, que ela aperta a minha mão rápido, né? E eu digo, opa, ela tá assustada, né? Eu, quando vejo isso, eu não faço nada. Eu, tranquilo, vejo que é uma situação meio arriscada, mas não transfiro isso para ela. Esse é um ato simples, um aperto de mão. Um ato simples, você transfere energeticamente para a pessoa, tensiona, a pessoa fica tensionada e os dois ficam tensos. Então, os dois são um alvo fácil para os ladrões. Porque as pessoas que querem fazer algum assalto, alguma coisa, que já estão habituadas a fazer isso, sabe rapidamente quando a pessoa está com medo e quando a pessoa é um alvo fácil, né? Se você anda de maneira segura, se você tem consciência de como pode se resguardar e você não transfere o medo, você passa despercebido pelo ladrão ou por alguma pessoa que quer fazer algum mal. Isso é notório, isso é físico, tá? E se você na postura já mostra logo. Postura, olhar, caminhar, e é energeticamente, tá? Porque tudo é energia, né? Então, por que vocês acham que os cachorros, exemplo, atacam certas pessoas quando estão com medo? Porque o medo emana tanto energia como cheiro. Então, aquela pessoa que quer fazer o mal, ela já está receptiva a receber essa energia e saber que você é a próxima vítima, tá? Então, vão treinando, não façam a besteira de traumatizar suas crianças à toa. Exatamente, Nona. As pessoas, elas tentam evitar que as crianças vejam a realidade, mas no final de tudo, uma hora ela vai ver. Na dor ou no amor. Uma hora ela vai ver e às vezes pode te culpar porque você não mostrou isso. Então vamos evitar. Hilda, sempre vá seguindo sempre o João, ele tá com 375 lives aí, eu ainda não assisti todas, mas ele vai te orientar bem. Até os assuntos mesmo no Instagram, você vê que ele fala de maneira fluida, então dá para se entender muito, de maneira bem fácil. Não, bom, veja, se você já tem consciência que não pode mudar a criança através de sua crença, você vai mostrar para ela o caminho sem você transferir sua personalidade, tudo aquilo que você acredita, forçadamente. Então você vai mostrando a criança e ela vai começar a criar a própria personalidade, entendeu? Mas você já tem consciência disso, então não vejo dificuldade. O João vai ter agora uma live de 6h30, eu vou estar lá, eu vou estar parado, eu vou ver essa pinóia dessa live até o final. Dessa vez eu vou ver, tá com uma porra. Porque, bicho, tá foda, hein, João? Tá foda, velho. A bateria do celular arreia. Hoje eu acordei de 3h15 da manhã, diga, foda-se, vou ver os vídeos do João, ainda não terminei, cara. Puta que pariu. Mas tá bom, tá no ritmo bom.
Oh, coloca no YouTube, cara, porque assim, meu pai, ele foi orientado a ver seus vídeos, né? Então, manhã que você só tem Instagram, ele não gosta de celular, e se der para colocar no YouTube seria legal. Depois, né? Da a- depois de você fazer essa maratona, aí você vai colocando aos pouquinhos. Aí vai ser bem para ele. E para outros também, né? Para outras pessoas que não sabem usar a tecnologia, né? Não, né? Fica apertando o botão de participar e depois diz que não quer participar. Ah, tá. Eu acho legal você fazer semanal, diariamente também é bom, mas tá complicado, velho. A pessoa quer seguir, não dá. Ah, o que mais, senhores? Mais alguma coisa? Deixa eu ver aqui. Não, ficaram 7 pessoas, velho. Isso foi sensacional, foco eu ando. Eu falei, foda-se, vou fazer Instagram porque no YouTube você tem que ter um horário certo, às vezes tem que colocar certas coisas para poder atrair, né? Então, às vezes você é bloqueado por certos assuntos e aqui não, aqui falo e foda-se. Né? Pois é, Baroque, né? Pois é, fofo. As crianças têm a sensibilidade alta, né? As crianças têm a sensibilidade alta. Ah, então, um exemplo aqui, que no dia que meu avô desencarnou, parte de pai, né, eu tinha um ano e alguns meses, e meus pais tinham que fazer uma viagem, né? E meu pai falou, não, Yara, vamos ficar, não tô querendo viajar e tal. E minha mãe queria viajar porque estava, sabe, estava muito atarefado vendo as coisas, tá, tudo bem, vamos viajar. E eu, bebê, comecei a chorar demais, vomitava, estava tendo, nunca tinha aquele comportamento, estava fazendo isso, né? Ou seja, eu já estava pressentindo que minha avó ia desencarnar. E aí, quando eles chegaram de viagem, eu soube da notícia, né? Então, se minha mãe tivesse, por exemplo, a sapiência na época, ela era leiga, tá? Minha mãe, na espiritualidade, ela começou mais tarde, assim, tarde no sentido, 40 e poucos anos, vai, tarde, e ela tinha, na época, tinha 28 anos. Então, ela não tinha noção do que estava acontecendo. Se ela soubesse o que a criança queria passar, ela, não, vamos ficar e talvez... mas foi um mal súbito, foi um infarto fulminante, não tinha como fazer nada. Mas foi interessante ver como era o comportamento e como a criança capta as coisas, né? Mesma coisa quando ela falou que tem uma pessoa que tinha uma energia muito pesada, e aí eu tinha 2 anos, eu acho, 2 anos e meio, e quando essa pessoa entrou na casa, eu chorei que nem um condenado. Eu chorava, 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 e minha mãe já sabia que essa pessoa não era boa, não era gente boa, e viu a minha reação e já prestou atenção, né? Então ela começou a ver que a criança com a sensibilidade, isso é em tudo, né? Isso é em tudo. Quando a criança, às vezes, eu não sei, né? Não vou generalizar, mas preste atenção no comportamento delas no dia a dia e se por acaso se repetir em outras ocasiões, fica alerta, né? Então, liga a luzinha, o sininho. Seu sobrinho, de fato, toda criança, criança é especial, né? A gente, infelizmente, não vê o potencial dela e acaba cortando as asas, né? Quando, na verdade, essa criança poderia estar voando aí e a gente corta as asas, tentando proteger, mas acaba o pai sendo o responsável por o fracasso, talvez, ou por fazer ela perder muito tempo, né? Senhores, eu acho que é isso. Tá ficando merda. Apertando alguma coisa aqui. Olha que bosta. Caralho. Eu acho. Vou fazer depois, durante a semana, eu vou fazer de novo live. Só para não ter nada para fazer. Ó, você vê que a câmera do celular. Eu estou usando um celular de 1983, né?
porque deu um problema naquele celular, John. Eles vão reembolsar porque não estava com produto lá, eu pego outro. Mas estou usando um celular aqui novo e a imagem não é tão boa, né? Mas está ficando escuro também, vai ficar horrível a imagem. Então eu vejo vocês na próxima, beleza? Não sei se eu faço na quarta, não sei. Quando tiver vontade eu vou e coloco nos stories. Tá bom, senhores? É isso. Até a próxima. Valeu, tchau, tchau. Agora onde porra? Ah, tá aqui. Encerrar. Tchau, valeu, bom domingo, gente. E a live do John às 6h30. João, tá anotado, viu? Cerveja depois. Tá bom? Valeu, gente. Tchau, tchau.